Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. Pois é, o objetivo desse programa é a gente tratar os principais erros cometidos no processo de originação de um empreendimento de base imobiliária. Eu sou Cristiano Rabelo. Vamos lá? O tema de hoje abordará a seguinte temática: a cidade está com baixo estoque. Cuidado, isso pode ser perigoso. Pois é, infelizmente o mercado imobiliário, boa parte dele, ainda continua analisando a atratividade de uma determinada região, levando em consideração tão somente a eficiência das vendas, ou seja, o movimento de comercialização dos estoques. Gente, isso é um perigo muito grande. É primordial analisar essa variável, entender aquilo que está sendo feito minuciosamente. O problema é quando a gente tem isso como a única variável que vai servir de termômetro para o go no go. A única variável que vai servir de balizamento para eu tomar a decisão de empreender. Por que eu estou falando isso? Porque entender se uma região está vendendo muito e ela está com pouco estoque, a gente não consegue entender o processo de mecanismo de desenvolvimento dos negócios na região de uma forma refinada. Exemplo, eu não consigo responder quem está comprando. Eu não sei se o mercado que está consumindo os produtos que estão ofertados é a demanda final ou é a demanda meio. Como assim, Cristiano? Se as pessoas que estão comprando os produtos no setor imobiliário forem as pessoas que nós chamamos de demanda final, ou seja, os consumidores que compram para morar, para usar, ainda que seja para alugar, beleza, esse cara é o cara que a gente considera como consumidor final. Porém, se a gente tiver o consumidor, que é aquele cara que compra para ganhar dinheiro revendendo o seu imóvel, esse cara ele não é a demanda final. Eu até falei isso em de uns vídeos, uma das lives, no projeto Acelerando Negócios Imobiliários, tratando exatamente isso, que investidor não é fim, investidor é meio, investidor não é demanda. Então, olhar somente aquilo que está acontecendo pelo viés de oxigenação das vendas numa determinada região é muito perigoso. Eu vou abordar um outro ponto. Beleza, cheguei numa determinada região e vi que lá está quase zero de estoque, tudo que foi colocado foi vendido, show de bola, maravilha. Pergunta: será que os caras não rasparam o último tacho de demanda na panela? Como é que eu vou saber se naquela região existe ou não demanda para consumir novos ciclos de negócio? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu estou olhando para o passado. Como assim, Cristiano? Eu estou olhando para o passado, quando eu olho aquilo que foi feito até o momento. Analisar a atratividade da oferta tão somente como mola propulsora dos negócios é extremamente perigoso. Por quê? Que é como se eu estivesse olhando pelo retrovisor. Eu estou olhando tudo aquilo que aconteceu até hoje, mas eu não tenho condições de entender e afirmar se esse movimento continuará acontecendo. Eis o perigo. E eis o motivo, no momento do boom imobiliário que nós passamos lá de 2014, 2015, 2013 e 2014 foram os maiores picos, e aí a gente começou a cair 2016, 2017, justamente por conta do excesso de oferta. Gente, a demanda ela é finita.
As pessoas não compram produtos imobiliários como compram roupa. Ou seja, eu sempre estarei dependente da geração de novos ciclos de demanda naquela região. E se aquela região não tem uma taxa de crescimento sustentável, e se eu erro a mão, se eu coloco mais produtos do que aquela cidade comporta, absorve, eu não consigo vender. Olha que interessante, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Que pega aquela demanda reprimida e vai e vende. Quem vai chegando por último é o cara que vai se ferrando, é o cara que vai achando que o negócio está bom pra caramba, mas ele já esteve bom. Ele está bom para quem já lançou, para quem já vendeu. E mais uma vez, eu ainda não tenho condições de dizer se ele realmente está bom, porque eu não sei quem está comprando, eu não sei o mercado comprador, se é demanda fim ou é demanda meio. Como eu já expliquei. Gente, entender isso é crucial, porque você pode simplesmente ter a convicção nesse primeiro momento, antes de entrar, inclusive, antes de escolher um terreno, antes de fazer uma permuta, antes de consolidar a compra de um terreno, você pode entender que é primordial não fazer nada. Como assim, Cristiano? Sim, o objetivo de nós entendermos o mercado é justamente a possibilidade de tomar a decisão de go no go. Eu costumo dizer que é tomar a decisão ótima, fazer ou não fazer. Acredite, não fazer uma roubada é tão bom quanto entrar numa ótima oportunidade. Não fazer uma roubada é tão bom como ter uma boa oportunidade. Nesse sentido, a gente precisa entender de forma mais aprofundada, no mínimo, 3 grandes pilares. Aquela cidade tem a capacidade de gerar novos ciclos de demanda? Como isso acontece? Isso acontece, gente, quando eu tenho uma dinâmica econômica local aquecida ou em processo de aquecimento. Dinheiro traz dinheiro. Money traz money. Como assim, Cristiano? Quanto mais dinheiro circulando na região, quanto mais indústrias, quanto mais movimentada for a economia, mais emprego eu tenho, mais dinheiro, mais consumo a gente tem. Ou seja, o mecanismo de funcionamento de negócios, da dinâmica econômica, começa a ser tão atrativa a ponto de migrar pessoas economicamente ativas para a região. Olha só que interessante, cada vez menos, eu sempre digo isso, as cidades, as pessoas estão tendo filhos, cada vez mais as pessoas estão vivendo. Nesse sentido, cada vez mais as cidades se tornam dependentes de estar dentro de uma micro-região ou de ter uma própria economia em processo de aquecimento, ou já em nível de maturação. Por quê? Porque ela vai ser a engrenagem principal. Ela vai ser a peça que vai movimentar todas as outras rondanas, todas as outras peças do nosso motor. Ela que vai te proporcionar a geração de novos ciclos de demanda. Ela que vai te dar uma taxa de crescimento anual da cidade atrativa, a ponto de que você consiga entender, inclusive, se aquilo que está sendo ofertado ou aquilo que está na iminência de ser ofertado por você, se tem ou não condições de ser absorvido pela cidade. Tanto a gente vai conseguir entender isso, levando em consideração o potencial que a gente tem nesse momento ou o potencial que a gente tem no futuro, levando em consideração esse processo de crescimento. Cristiano, então não ficou claro para mim. Deixa eu te explicar. Às vezes você chega numa cidade e ela já está saturada. Porém, essa cidade ela cresce tanto, ela é tão atrativa economicamente, que daqui a 2, 3, 4 anos ela já vai estar em processo de novos ciclos de consumo, o que vai permitir a você entender quando lançar. Mas eu te pergunto, como é que você vai entender tudo isso olhando somente o mecanismo de funcionamento de oferta?
Como é que você vai entender tudo isso olhando somente o movimento de oferta? Você não vai conseguir entender. Não tem como. Olhando somente o movimento de oferta, você perde muita informação. Olha que interessante. Analisando a dinâmica econômica ainda estou na dinâmica econômica. Não somente você consegue entender o nível de atratividade para migração efetiva de pessoas economicamente ativas, como você consegue entender o nível da população flutuante. Como assim, Cristiano? O que é população flutuante? É aquela galera que vem trabalhar, mas não mora na cidade. Ele vem trabalhar e volta para dormir no seu domicílio. Mas, Cristiano, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Qualidade de vida está muito associada a tempo. Tempo está muito associado à mobilidade urbana. O tempo que eu perco indo e o tempo que eu perco vindo. Então, se eu fico muito distante do meu trabalho e demoro para ir e para vir, eu perco tempo, consequentemente eu perco o quê? Qualidade de vida. Então, nesse sentido, você já consegue entender uma porrada de informação que vai te ajudar e muito a entender o nível de potencial daquela região agora e para frente. Observe que eu estou mostrando para você uma maneira de olhar para frente. Hoje, no presente e um pouco mais adiante, no futuro. Levando em consideração o próprio quê? O próprio movimento do mecanismo de funcionamento da cidade, no contexto da cidade e no contexto da micro-região na qual ela está inserida. Faz sentido isso para você? Pois é. Agora a gente entra numa outra seara, que é o outro grande pilar. Eu falei desse primeiro grande pilar, que era a dinâmica econômica. O outro é o quê? Demanda, velho. Você entender o comportamento de consumo da demanda. Quem está comprando? Quem está comprando é demanda final ou é demanda meio? Gente, agora, com todo esse processo pós-pandêmico, onde as pessoas se viram diante do seu lar, ou seja, do uso eficiente das suas residências, começaram a entender aquilo que lhe falta, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser adaptado e muitas vezes aquilo que precisa ser modificado. Muita gente buscando fazer um upgrade, muita gente buscando outros negócios, outros apartamentos, outras casas, outros modelos de residência. Alguns procurando, inclusive, a oportunidade de viver a primeira residência com uso de segunda, em lugares onde você está próximo de uma montanha ou de praia. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nessa seara. Quero trabalhar o quê? O comportamento de consumo. Cara, você precisa entender como isso está acontecendo. E você pode entender basicamente em 3 vertentes. Como assim, Cristiano? Você consegue entender isso através de 3 formas. Uma, pesquisando, indo no mercado e perguntando, entendendo o que as pessoas querem, o que é importante para elas e qual o objetivo da compra. Eles querem comprar para quê? Segundo, no front de venda, stand de venda. O cara que vai até o stand, ele tem uma intenção declarada de compra. Ele está procurando alguma coisa. E se ele chegou até o stand, até o seu stand, alguma coisa o motivou. Algo o atraiu. O que esse cara está procurando? E o outro é, no movimento de venda, já de tudo aquilo que você fez. As pessoas que já compraram produtos de vocês, compraram para quê? Qual o percentual de demanda que comprou para investir? Aquele investidor flipeiro, que é o cara que compra para revender. Qual o percentual de gente que comprou para investir com outro objetivo? Investir para patrimonializar, ou seja, imobilizar, investiu para o filho, para ajudar o filho a comprar, ou simplesmente investiu para alugar? Qual o percentual de gente que efetivamente comprou para morar? Observe que nesse momento você consegue entender o comportamento de consumo da região onde você está. E isso muda de região para região, isso muda de cidade para cidade. Há cidades muito urbanizadas que esse comportamento muda de bairro para bairro. Um exemplo, São Paulo. A cidade,
ela funciona através de um microclima. Cada cidade corresponde a um clima, a um comportamento que está atrelado à cultura de consumo local. Se você desprezar isso, cara, você está chutando um paralelepípedo sem saber. Você vai saber lá na frente. Então, observe, não é porque tudo vendeu. Eu ainda nem estou trabalhando com a hipótese de que se vendeu muito, vendeu por preço errado. Então, eu posso ter uma série de distorções. Primeiro, eu não sei se aquilo que foi vendido, levando em consideração que tenha tido um excelente resultado, se o cara não raspou o último tacho da panela. Segundo, eu não sei quem está comprando, se é uma demanda final ou demanda meio. Terceiro, eu não sei se o cara acertou o preço. A única maneira de você compreender isso é você entender quem está comprando, sobretudo entender o perfil de capacidade de compra dessa demanda. Os preços estão alinhados? Os preços estão abaixo ou os preços estão acima? Na cidade onde você está, existe um bolsão de demanda reprimida muito grande? Isso pode ser fantástico, porque se você tiver um bolsão de demanda reprimida muito grande e pouco estoque, isso pode ser o famoso oásis no deserto. Como assim, Cristiano? Isso mesmo, o oásis, odaliscas dançando, aquele refresco maravilhoso e você deitado na boia, flutuando no oásis. Exatamente, cara, é o famoso Oceano Azul. E esse Oceano Azul, a gente só consegue entender se de fato ele é um Oceano Azul quando a gente compreende, no mínimo, esses três grandes pilares. Qual o terceiro, Cristiano? A oferta. O que a oferta está proporcionando ao mercado? O que ela está fomentando ao mercado? Que tipologia, quais atributos, qual pegada de valor, de conceito, quais regiões estão sendo mais oxigenadas, qual público que está sendo mais atingido e demandado. Observe que nesse momento você consegue o quê? Fazer uma grande correlação. Você consegue entender aquilo que as pessoas, ou seja, o mercado comprador, o que é importante, o que eles querem. Inclusive você consegue entender se a oferta está atendendo esses anseios, desejos, necessidades e, sobretudo, capacidade de compra. Agora, gente, eu vou para a última grande variável, antes de responder algumas perguntas. Qual o último grande tópico quando eu estou analisando ainda a oferta? Gente, eu não posso analisar a oferta só do pipeline de estoque, aquilo que foi lançado, que foi vendido. Eu preciso analisar três grandes variáveis na oferta. Uma, oferta na mão de terceiros. Oferta na mão de terceiros é o que está na Viva Real, LX, você vai ter que buscar isso. Imobiliárias. Esse é um investidor flipeiro que está desovando, que está realizando seus lucros. Tem cidade que você tem um número enorme de desova de investidor. E o pior, que você tem esse número grande e que vai concorrer com você, porque esse cara está vendendo um produto acabado, concorrendo com uma possível venda sua na planta. E às vezes com valores muito próximos. Aí eu te pergunto, você vende na planta? Maravilha. Então, entender o mercado de que eu chamo de oferta pulverizada. Vamos para a nossa segunda oferta. São três ofertas, ok? Três grandes variáveis dentro do tópico oferta. A segunda oferta é o quê? É a oferta que está no pipeline dos lançamentos, aquilo que ainda está na mão das construtoras. O famoso e bonito, não tão bonito e não tão aceito, não tão agradável, um pouco odiável, estoque! Como assim, Cristiano? Estoque. Pois é. Quem está vendendo, e aí a gente consegue entender esse nível de pressão, pô, baixo estoque, o nego vendeu bastante. Observe que a partir do momento que você consegue entender quem está vendendo e consegue entender quem está comprando e, sobretudo, quem está vendendo na mão de terceiro, você já consegue entender esse comportamento de consumo local.
se tem muita gente comprando para poder revender, se tem muita gente comprando de fato para usar. Uma outra variável que você pode indicar, que acrescentar, é o nível de oferta do Airbnb na cidade. Se ela tiver, por exemplo, um perfil de primeira e segunda residência, ou de perfil de negócios como São Paulo, muitos investidores compram para poder fazer o uso daquele imóvel em aluguéis e não para revender. Aí tudo vai depender do quê? Do perfil da região. A região vive de quê? Quão acelerado e quão aquecido são os negócios, ou quão aquecido é o turismo da região. E por fim, o grande vilão. Como assim, Cristiano? O grande vilão! Oferta futura. Oferta futura, gente, é aquilo que está no pipeline da prefeitura. E a maior parte dos empreendedores não pega. Teoricamente, tudo que está tramitando na prefeitura tem a sua essência pública. Então, você pode ter acesso. Algumas prefeituras negam. Você pode ir lá entrar com habeas datas, ou seja, você pode entrar com a força da lei para poder ter acesso à informação, porque isso deve ser público. E você tem dois carinhas que você vai pegar na prefeitura. Um chama-se projetos que estão em desenvolvimento, ou seja, tramitando no pipeline de aprovações de projeto. O outro, você vai entender, esse é o mais perigoso, qual a quantidade de alvará de construções expedidos. Porque aí você vai ver, esse cara é perigoso por quê? Porque ele já é um cara que tem um projeto aprovado, ele já pode lançar, e você vai verificar se ele já lançou. Porque se ele não lançou, mas já está tudo certo para ele lançar, está aprovado, esse cara aparece do nada. Mas Cristiano, como assim? Eu conheço a minha região, eu trabalho aqui há 20 anos, eu trabalho aqui há 30 anos. Não esqueçam de uma coisa, o mercado imobiliário não tem fronteira. Eu não tenho barreira de entrada. Então o cara do sul pode vir empreender no norte, o cara do nordeste empreende no sudeste, o cara do centro-oeste vai para o sudeste e vice-versa. Então muitas vezes você não conhece as pessoas que estão, os empreendedores que estão chegando na região. E olha que interessante, quanto mais atrativa for a tua região, mais você terá o movimento de entrada de novos entrantes, mais você terá atratividade para novos forasteiros na região. Por quê? Porque ela está boa, e se ela está boa para você, ela está boa para todo mundo. Se a cidade está interessante para você, ela está interessante para todo mundo. Observe que se, olha que interessante, eu chego agora e entendo que a cidade está realmente com baixo estoque e ela tem poucos projetos na prefeitura, um oásis! Cristiano, um oásis? Calma aí, faltou você falar alguma coisa. Faltou você falar do quê? Calma lá, o alinhamento perfeito, a tempestade perfeita. Dinâmica econômica, a cidade está crescendo aqui, a cidade tem indústria, a cidade tem matrizes indutoras de crescimento ligado à economia que estão fomentando esse processo de crescimento populacional. A cidade tem poucos projetos no pipeline de aprovação. A cidade tem um bolsão de demanda ainda que mora de aluguel ou tem domicílio próprio, quitado, e que eventualmente pode fazer um upgrade. A cidade tem uma concentração muito grande de jovens e adultos entre 25 e 59 anos de idade que estão efetivamente aptos a serem promovidos ou considerados como demanda potencial. A cidade casa muito. Muita gente casando, muita gente se separando. Novos arranjos domiciliares. Novos arranjos familiares, ou seja, quem casa quer casa, quem separa também. Associado a isso eu tenho que baixa oferta. Cara, se você encontra esse cenário, é o cenário perfeito, esse é o Oceano Azul, esse é o teu oásis, porque dá para você trabalhar. E ainda que a cidade não tenha muito crescimento, mas ela tem pouco projeto sendo aprovado, e tem baixo estoque,
e associado a isso eu encontro bolsões de demanda reprimida, eu só preciso entender uma coisa: essas pessoas querem comprar? O que elas querem comprar? Observe que nesse momento você consegue entender que, de fato, aquele é um oásis. Gente, e o mais interessante é que o contrário, toda essa análise serve para o contrário. Em cidades que estão vendendo pouco, que estão com estoques abarrotados, você entender o quê? Se aqueles estoques estão alinhados com aquilo que as pessoas procuram. Porque entenda uma coisa, se você oferta um produto que esteja desalinhado com preço, atributos, necessidades das pessoas, ele não vai te comprar. Uma coisa ficou clara nesse momento pós-pandêmico, quer dizer, nesse momento ainda pandêmico, as pessoas não querem mais do mesmo. Ou seja, você precisa entender o que elas querem. Você precisa entender para empreender. Eu sempre digo essa frase. Vamos responder aqui algumas pequenas perguntas que constantemente a galera faz. Depois de 25 anos de idade, a gente tem que usar o óculos, né? Por que devo entender sobre a dinâmica econômica da região? Bom, já falei, né? Toda essa retórica, quanto mais atrativo, mais crescimento, novos ciclos de demanda e tal, e por aí a gente vai. Quais os riscos de não se conhecer o perfil da demanda do produto, Cristiano? Cara, demais de você ofertar um produto que esteja desalinhado. O que mais eu vejo aqui dentro da empresa da gente de inteligência de mercado é desalinhamento de mercado. Só para você ter uma ideia, uma estatística que a gente tem levantado, em cada 10 empreendedores, 9 não fazem estudo. Ou seja, o percentual de desalinhamento, de possíveis desalinhamentos de mercado são gigantescos. Aí, uma conta rápida, 90% do que está ofertado pode conter algum tipo de desalinhamento. Isso é tenso. Poucas unidades à venda representam o mercado aquecido? Bom, já respondi isso, né? Com toda essa retórica, já respondi. Se você tiver o alinhamento perfeito dessas 3 grandes variáveis, show de bola. Se não, é uma pegadinha do malandro. Quais riscos o empreendedor corre a não identificar o que se tem em oferta tramitando na prefeitura? Risco de morte. Risco de quebrar. Você vai ofertar, não vai vender, tem um monte de gente na tua frente para poder aprovar o projeto. Quando você vai lançar, você fala: meu Deus, essa galera apareceu da onde? Então, não devo lançar produtos em mercados com estoque baixo? Não! Você deve lançar se você analisar tudo isso que eu falei. Se você fizer isso, cara, dificilmente você vai fazer bobagem. Qual o exemplo dessa situação para deixar o obstáculo mais claro? Putz, vou dar um exemplo aqui. Gente, uma cidade interessante, uma cidade no sul do país, interior de Santa Catarina. Você tinha, antes da pandemia, acho que foi final de 2018, início de 2019, nessa faixa. Você tinha lá cerca de 1.200 unidades em estoque, de médio alto padrão, e você tinha cerca de 5.000 unidades na Monte Terceiros. Olha que interessante. Boa parte, uma representativa parte da oferta que estava na Monte Terceiros eram ofertas que tinham sido entregues há 2 anos, ou seja, eram produtos novos. A maior parte de investidor flipeiro, ou seja, os caras estavam revendendo para poder realizar o lucro por um preço semelhante àqueles que estavam lançando. Pergunta de $1 milhão. Galera que estava lançando vendeu primeiro ou não? Agora o mercado lá está aquecido assim como uma série de outros mercados. É muito provável que os estoques tenham baixado muito. Quais dicas para que o empreendedor possa ser mais assertivo na estruturação de venda do seu produto? Velho, faz isso que eu falei! Basta você escutar. Se você não entendeu, volta o vídeo, escuta com calma. Pega um vinhozinho, pega um cafezinho e basta você compreender que é possível a partir desse entendimento integrado. Dificilmente você vai fazer bobagem. Você vai chegar a 2 grandes
possibilidades. Uma, você vai entender que não dá para fazer nada. E é melhor você ou esperar ou procurar uma outra oportunidade. A outra, você vai para a galera e se joga, meu irmão. Te espero no próximo episódio.